Clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 53. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Talvez seja o texto, por mim pelo menos, é o texto mais amado. Eu tenho um amor especial por esse texto, porque foi um dos textos que Deus utilizou para a minha conversão. Isaías 53, juntamente com Salmo 115, talvez tenham sido os dois textos que Deus, quando entre criança e adolescente, com 12 anos, criei no Senhor Jesus Cristo. Eu criei, na verdade eu deixei de crer em alguma coisa, que no caso eram os ídolos que não falam, e eu passei a crer por causa de Isaías 53, no único e bendito Salvador Jesus Cristo. Então eu tenho um zelo muito especial por esse texto. Nós vamos fazer a leitura, na verdade nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 do 52, e nós vamos estudar mais uma vez esse texto. Acho que nós estudamos há um tempo atrás, eu queria voltar a estudá-lo hoje com os irmãos. Isaías 52, a partir do versículo 13, e nós vamos ler todo o capítulo 53. À medida que você lê, fique em mente que esse é um texto profético. Ele foi escrito cerca de 800 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir à Terra. Então você está lendo um texto 53, Isaías capítulo 53. Ele foi escrito por volta de 800 a 900 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir à Terra. Então Isaías está falando de algo que ainda vai acontecer. Ele está olhando para o futuro e ele está enxergando que lá no futuro virá alguém que será humilhado, que será pisoteado, que será rejeitado pelos homens, e esse alguém que sofrerá todo esse tipo de punição, ele será aquele por meio de quem nós encontraremos a salvação. Então ele é um texto profético, e é por isso que algumas vezes parece um texto estranho de se entender aquilo que o Senhor está falando nesse texto. Isaías capítulo 53, nós vamos ler a partir do versículo 13 do 52, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Qualquer um de nós, pelo menos nós que de alguma maneira temos contato com a Bíblia há algum tempo, ou minimamente conhecemos um pouco da história do Senhor Jesus, ao ler esse texto, identificamos claramente que esse texto é uma profecia acerca do sofrimento do Messias. O Messias, de acordo com o que a Bíblia prometia desde o livro de Gênesis, seria um homem que viria para justificar, para perdoar pecados, para salvar homens que estavam perdidos em suas transgressões, conduzir esses homens novamente para junto de Deus, por meio do seu próprio sangue, salvar um povo para si, padecer no lugar daqueles que mereciam punição e fazer com que aquilo que o homem perdeu no Éden pudesse recuperar novamente através desse Messias. O que foi que o homem perdeu no Éden? Qual a história que a Bíblia nos conta que o homem perdeu no Éden? A Bíblia nos conta que a partir do momento em que o homem transgrediu no jardim do Éden, o homem perdeu acesso à presença de Deus. O que havia de mais importante para um ser humano ter, que era a presença do Senhor Deus, que era estar em contato com Deus, que era ser considerado filho de Deus, que era ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que era desfrutar de vida eterna, por causa do pecado original em Adão e Eva, o homem perdeu esse acesso. A partir de então, a Bíblia nos conta que todo homem nasce pecador. O Jones e a Camila não vão precisar ensinar a Ana Beatriz a pecar. Ela vai aprender a pecar sozinha. Ela vai aprender a desobedecer sem ninguém lhe ensinar. Ela vai muito cedo demonstrar a sua natureza pecaminosa que ela herdou de Adão, que o Jones transmitiu para ela e que o pai do Jones transmitiu para ele e que nós recebemos de Adão. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos distantes de Deus. Todos nós nascemos manchados por uma natureza que, a parte do Senhor, que distante daquilo que nos ensinam de bom, não tem condições de fazer nada de bom. A nossa alma é manchada pelo pecado, a nossa mente é manchada pelo pecado, a nossa criatividade é manchada pelo pecado. Cada aspecto da nossa vida, de alguma maneira, nós não conseguimos fazer plenamente, desfrutar plenamente, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não conseguimos amar o irmão da maneira que Deus nos manda amar. Nós não conseguimos amar a Deus como nós deveríamos amar. Nós não conseguimos ser justos como nós deveríamos ser. Nós não conseguimos ser verdadeiros sempre. A mentira faz parte de nós desde que nós nascemos, bem dizer. Ninguém nos ensinou a mentir. Nós mentimos sozinhos, sem que nossos pais nunca tenham nos ensinado. Alguns ensinam, né? Diz que eu não estou aqui, não. Mas, de modo geral, a nossa natureza é que nos impulsiona a fazer aquilo que não agrada a Deus. Todos nós estávamos distantes do Senhor. A expressão que a Bíblia usa e que esse texto usa são de ovelhas desgarradas que não têm pastor. Um povo que vivia sozinho, com seus próprios méritos, fazendo sua própria vontade, conduzindo sua vida da maneira que achava melhor ser conduzida, sem conhecer um bom pastor que é Jesus. João vai dizer que Jesus é esse bom pastor que passou a conduzir nossas vidas no momento em que nós nos aproximamos dele. Por causa de quem nós somos, por causa dessa nossa natureza, por causa daquilo que nós perdemos lá atrás no Éden, nenhum de nós tem condições de ser salvo por nossos próprios méritos. Nenhum de nós consegue chegar diante de Deus e dizer assim: ó Deus, estou aqui, vou entrar no céu, porque de fato eu sou um merecedor do céu. Porque um só pecado, irmãos, era suficiente para nos fazer não mais estar na presença de Deus. Quantas vezes Adão pecou antes de perder o Éden? Adão só pecou uma vez. Um pecado de Adão foi suficiente para que ele perdesse sua eternidade, para que a morte passasse a fazer parte do homem,
para que a corrupção essa capacidade ou esse peso que nós carregamos de que tudo que nós temos e tudo que nós somos um dia vai se acabar, tudo isso é consequência de um só pecado no Éden. Agora, quando nós olhamos para nossas vidas, quantos pecados nós temos? Os meus são incontáveis e os dos irmãos também são. Eu não preciso nem conhecer vocês, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz que em nós mesmos nós não temos a menor condição de nos aproximarmos de Deus. É por isso que de Gênesis até o livro de Mateus nós temos uma só história sendo contada, a história de que Deus está providenciando uma solução para aquilo que nós perdemos no Éden. Deus estava providenciando o cordeiro que já havia sido predito no próprio Éden, quando o Senhor sacrificou aquele cordeiro para que o homem tivesse vestes. Aquilo era um prenúncio do que aconteceria no Calvário. Quando Deus diz para a mulher que da tua semente ou do teu descendente virá aquele que pisará na cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar, a Bíblia já estava prometendo que haveria uma solução para quem nós somos. A Bíblia sempre, e por causa do grande amor de Deus, a Bíblia sempre nos apresentou uma solução para os nossos problemas. E o maior problema que nós temos é que nós nascemos longe de Deus. O seu maior problema não é a falta de dinheiro. O seu maior problema não é prosperidade. O seu maior problema não é porque o seu carro não é o melhor possível. O seu maior problema não é porque você consegue passar no vestibular. Esses são problemas significativos, mas não é o seu maior problema. O maior problema que nós temos, ou que alguns de nós ainda têm, é o fato de que nós não temos o Senhor. Nós estamos perdidos nos nossos próprios delitos e pecados. Nós estamos longe do nosso Salvador e por isso nós não temos esperança de salvação em nós mesmos. Não tem como nós nos salvarmos. Não tem como nós entrarmos no céu apresentando nossas boas obras, porque as nossas boas obras, elas são insuficientes para nos salvar. Elas são insuficientes para pagar a quantidade de ofensas que nós já cometemos contra o Senhor. Se a história parasse aqui, todos nós estaríamos perdidos. Se o fim da nossa história fosse o nosso próprio pecado, todos nós estaríamos completamente perdidos, condenados, sem esperança, vivendo vidas tristes e amargurados, porque não temos a salvação. Mas a grande esperança e a grande alegria que nós temos é que Deus providenciou um Salvador. É que Deus providenciou um meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Deus providenciou uma escada em que nós podemos agora sair de quem nós somos, ter uma nova vida, sermos revestidos por alguma coisa que nos justifica diante de Deus, estar diante do Senhor, não como inimigos, não como ovelhas desgarradas, mas como filhos. E como filhos de tal maneira, de uma maneira tão profunda, que filhos que Deus nunca mais abandonará. Estava conversando com uma irmã essa semana acerca da salvação, e ela angustiada sobre si, como que nós podemos ter salvação, se realmente nós somos salvos, e isso angustiava essa irmã. E meus irmãos, aquilo que nós temos que lembrar acerca dessas coisas é que, ok, nós poderíamos perder nossa salvação e estar desesperados se ela estivesse em nós, mas nós temos um Salvador que foi perfeito, um sacrifício perfeito, um sacrifício sem defeitos, sem manchas, um cordeiro que foi entregue no nosso lugar para que nós tivéssemos vida, e esse cordeiro era sem mácula. Não sei se os irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhecem na verdade, mas se alguém não entende essa linguagem bíblica, o que significa dizer que ele é o cordeiro? O cordeiro foi um tipo de sacrifício que Deus mandou que se realizasse no Antigo Testamento, para que quando alguém pecasse, e essa pessoa pudesse ter perdão de pecados, ela mataria o cordeiro, simbolizando que o seu pecado estava naquele cordeiro, e o cordeiro estava levando o pecado dela, e a partir do momento que ele morresse, essa pessoa receberia perdão. Cristo é esse cordeiro. Cristo é esse cordeiro que sofreu a punição no nosso lugar, para que você e eu pudéssemos deitar nossa cabeça num travesseiro, apesar dos nossos muitos pecados, e descansar em Deus, sabendo que temos perdão.
sabendo que fomos perdoados, sabendo que fomos salvos e sabendo, sobretudo, que nós somos filhos de Deus. Se existe uma expressão verdadeira, bonita, forte e impactante nas Escrituras, é chamar homens como nós de filhos de Deus. Dizer que eu e você, pecadores como somos, mas somos filhos, somos amados por Deus, somos abraçados por Deus e convidados por Deus a viver um tipo de relacionamento, não como alguém que se relaciona com um Deus estranho, com alguém muito distante, mas se relacionar com Deus como um pai se relaciona com um filho. E não qualquer pai, mas um pai amoroso, bondoso, perdoador, misericordioso, compassivo, que não nos abandonará. Esse texto vai nos mostrar exatamente como que essas coisas aconteceram em nossas vidas. Isaías profetiza acerca desse Messias que viria. Isaías vai dizer como seria o sofrimento desse Messias. Talvez seja a melhor descrição, exceto o próprio Evangelho, que fala acerca da crucificação, a melhor descrição da morte de Jesus, da sua ressurreição, da nossa salvação, da intercessão de Cristo e do seu reino. Cristo morreu por você e por mim. Cristo ressuscitou e por isso nós temos esperança de salvação. Cristo nos salvou. Cristo intercede por nós. Irmãos, Deus não é um Deus que nos salvou e depois que nos salvou nos abandonou a nossa própria sorte. Deus é um Deus que nos salva e sustenta a nossa salvação. Ele nos resgatou para perto dele e ele nos mantém em suas mãos. E o livro de Romanos vai dizer que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem o diabo, nem a fome, nem a espada, nada nos separa desse Jesus. Nada nos separa do amor de Deus. Lembre que a sua salvação, ela foi firmada e está firmada no amor de Deus. E desse amor, nada nos separa. Dessa bondade de Deus, nada nos separa. Do sangue de Cristo derramado por nós, nada nos separa. Da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, nada nos separa. Da salvação propiciada na cruz do Calvário, nada nos separa. Mas eu pequei. Mas o seu pecado não te separa de Cristo. Entendam isso. O seu pecado não lhe tira da mão de Deus. O seu pecado envergonha o Senhor. O seu pecado é ofensa ao Senhor. O seu pecado mancha sua alma. Mas se você está em Cristo, o seu pecado não lhe separa de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E o texto vai dizer que se nós andamos na luz, 1 João, capítulo 2, como Ele na luz está, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa confiança. É por isso que nós nos reunimos domingo e nós temos a ousadia, a audácia de se colocar diante de Deus e pedir a Ele como filhos pedem a um pai. Por que nós fazemos isso? É porque somos santos, puros, sem mancha, melhores do que quem está lá fora? É porque nós confiamos que nós não estamos no nosso próprio nome, mas nós oramos no nome de Jesus. Nós nos apresentamos a Deus com os méritos de Jesus, nós clamamos a Ele com os méritos dEle, nós nos prostramos diante dEle como homens e mulheres que reconhecem a grandeza do Senhor revelada na cruz. É por isso que nós nos apresentamos domingo após domingo e nas ceias e em qualquer coisa que nós realizamos com confiança de que nós somos filhos e nós temos um Pai misericordioso que nos ama. Mas indo para o nosso texto, eu dividi esse texto em 3 partes. Obviamente, caberia outras divisões, mas como ele é um texto grande, eu queria destacar 3 coisas acerca desse texto: a rejeição do Messias, a morte substitutiva do Messias e os efeitos da sua morte para os crentes. O texto vai falar que, o início do texto vai falar que o Messias, Jesus Cristo que veio, ele pregou, ele anunciou quem era Deus, ele revelou ao homem quem era o Senhor, mas a sua mensagem foi rejeitada.
Nós dizemos que ela foi rejeitada. Isaías está dizendo que ela seria rejeitada. Isaías está profetizando. Ele está dizendo: o Messias que virá, ele não será aceito como Messias, ele não será reconhecido como Messias, ele não será ouvido. O versículo vai dizer: quem foi que creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E ele vai dizer que os homens, versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Ele era homem de dores e ele sabia o que era padecer. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. E aí eu quero que você imagine exatamente a cena que Isaías está visualizando. Ele está dizendo que o ungido de Deus, que o justo, que o Filho de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, que no fim das contas é Ele que veio em carne, ele está dizendo que os homens virariam o rosto para Jesus. Ele está dizendo que os homens desprezariam o Senhor Jesus, não fariam conta dele, não creriam nele, não ligariam para o seu sofrimento. E foi exatamente o que aconteceu. O texto de João, capítulo 6, se eu não estou enganado, se não for o 6 é o 7, vai dizer que nem os seus irmãos creram nele, nem os filhos de Maria e José criam que ele de fato era o Messias. Os religiosos o rejeitaram. A multidão gritava: crucifica e liberta Barrabás. Os homens viraram as costas para Deus. Os homens rejeitaram a oferta de salvação de Deus. Os homens desprezaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho de Deus foi rejeitado. E a rejeição do Filho de Deus é para que eu e você não sejamos rejeitados por Deus. Se o mundo rejeitou a Cristo, uma vez que você crê em Cristo, Deus não lhe rejeita. Não existe possibilidade de um homem chegar diante de Deus arrependido e Deus lhe rejeitar. Não existe possibilidade de um crente chegar diante de Deus por meio de Jesus Cristo e não receber perdão dos seus pecados. Não existe a menor das possibilidades de estarmos diante do Senhor, crendo no sacrifício de Jesus Cristo e não sermos alcançados pela graça de Deus. O mundo rejeita, o mundo despreza, para que você e eu não fôssemos desprezados e nem rejeitados pelo Senhor, mas nós pudéssemos ser abraçados pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. A oferta de salvação dada para a multidão, a oferta de salvação dada para os religiosos, a oferta de salvação proclamada no mundo foi rejeitada. E ele foi desprezado, e os homens não creram, e ele foi um homem de sofrimento, para que eu e você pudéssemos ser abraçados por Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso quando a sua alma, angustiada por causa dos seus pecados, lhe acusar. Quando Satanás olhar para você e dizer que você não é filho. Não se esqueça disso quando o seu coração angustiado se perguntar e se questionar: como é que você pode ser salvo? Cristo foi rejeitado para que você não seja. Para que você não seja. Você pode se aproximar dele com fé e ousadia. Você pode se aproximar do Senhor com o coração quebrantado e será recebido e aceito pelo Senhor. O segundo elemento que esse texto fala, para além do sofrimento e da rejeição do Messias, fala acerca da sua morte. O texto vai dizer no versículo 4 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Aqui você imagine, e essa é exatamente a figura de linguagem, a expressão que Isaías está querendo transmitir, de um homem sendo quase que esmagado, da carne de Cristo sendo moída pelo meu e pelo seu pecado, moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades é uma palavra bíblica para se referir a pecado, para se referir àquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, para se referir àquilo que nos distancia do Senhor. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi castigado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A imagem aqui é a imagem de como se
existisse um peso sobre nós, sobre cada ser humano que nasceu. E esse peso chama-se iniquidade, e chama-se pecado, e chama-se perdição eterna. Mas ele tomou sobre si, ele tirou de sobre o homem o fardo de pecado que o homem carregava, e ele tomou sobre si. Não é mais seu. Você crê em Cristo, não é mais seu. O fardo não está mais sobre você. O castigo não está mais sobre você. Algumas pessoas, acho que foi antes de ontem, estava conversando com meu pai acerca da salvação, e meu pai estava dizendo: haverá um juízo final. Eu disse: haverá. E ele disse: você tem que estar preparado para o juízo final. Eu disse: tenho. Mas ele disse: será que você vai escapar do juízo final? Eu disse: sim, estou em Cristo. Ele disse: como você tem certeza que você vai escapar? Porque eu creio em Cristo. Ele disse: ok, mas você tem muitos pecados, e no juízo final os seus pecados de alguma maneira terão que ser punidos. E esse é o pulo do gato. Em Cristo nossos pecados já foram punidos. Não há juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo fala? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Já não há condenação, já não há possibilidade de você ser julgado para a perdição, uma vez que você está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz, aquele castigo que nos sela ou nos liga a Deus e nos faz estarmos em paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado que você vai cometer amanhã, Cristo já pagou por ele. Leandro, então o que você está me dizendo é que, ok, se Cristo já pagou, vivamos a vida, né? Façamos de nossas vidas o que pudermos, porque se ele já pagou, então nós podemos viver da maneira que nós quisermos. Paulo responde esse questionamento lá em Romanos, quando ele vai dizer: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Dizer que Cristo lhe purificou não é uma carta branca para você viver em pecado, mas é uma arma para você vencer o pecado, porque o seu pecado já foi vencido na cruz. Você não é mais escravo dele, você não é mais acorrentado a ele, você não é mais como os que não conhecem a Deus, que pecam porque não sabem outra coisa além de pecar. Você peca porque você quer, mas você já é um liberto. Quando você se deixa viver uma vida distante de Deus, é porque você deliberadamente tem feito isso. É como alguém que foi limpo e deliberadamente foi se espojar numa lama novamente. Cristo levou sobre si os nossos pecados, fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, para que na vida eterna nós sejamos exaltados com ele. Mas ele não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem, e quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, ele morreria, o Messias morreria, e Cristo morreu, e em Cristo nós também morremos. Quando Cristo padece na cruz, irmãos, cada um de nós morre na cruz. Cada um de nós que cremos em Cristo morre também naquela cruz, de modo que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com ele para a nova vida. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Essa é a esperança bíblica. Essa é a esperança que todo crente tem, de que se na sua morte nós morremos,
e o velho homem foi sepultado com Cristo, um novo homem renasce a partir da ressurreição daquele a quem nós servimos. O texto é muito claro, versículo 9, uma profecia acerca de como seria a morte de Cristo. Ele seria sepultado com os perversos. Se cumpriu? Um de cada lado, 2 ladrões. 900 anos antes, Isaías estava dizendo, ele seria sepultado com os perversos, ou ele seria, na sua morte, na sua sepultura, estaria com os perversos. Mas com o rico, esteve na sua morte. Se cumpriu? Quando que se cumpre esse texto? Espadas para o ar. Esse texto se cumpre com José de Arimateia e Nicodemos brigando pelo corpo de Cristo. Eram 2 homens ricos clamando para que Cristo tivesse um túmulo digno, e assim teve. Esteve com os perversos, mas também com aqueles homens ricos na sua morte, porque nunca fez injustiça. Ele não tinha pecado, o pecado era meu e seu, mas ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele não tinha dolo, ele não tinha culpa nenhuma para estar naquela cruz. A culpa era minha e sua, mas ele fez isso para que eu e você tivéssemos salvação. O texto no versículo 10 ele é surpreendente. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. O que esse texto está dizendo? A Deus agradou moê-lo. Era um plano de Deus. A morte de Cristo era um plano de Deus. A punição de Cristo no Calvário era um plano de Deus. As chicotadas eram um plano de Deus. A sepultura era um plano de Deus. O sofrimento era um plano de Deus. A morte era um plano de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Irmãos, reconhecer que era um plano de Deus é nos fazer olhar para Deus com um amor profundo. Se você lê que a cruz não foi um acidente, mas que foi um plano de Deus, e você não consegue amar esse Deus que planejou a morte do seu próprio filho para que você tivesse acesso à salvação, você é um louco. Se você não consegue olhar para a cruz e reconhecer a grandeza do amor de Deus, e você olha para a cruz e não consegue confiar que nela você está salvo, você é um louco. Abandone a sua loucura e creia no Senhor. Abandone a sua tolice de achar que sua salvação é uma coisa frágil e confie em Deus, que sua salvação ela é eterna. Ela não está presa num fio de cabelo que a qualquer momento ela pode quebrar e você pode se perder. Ela está presa na cruz de Cristo, e dela ninguém pode lhe tirar. Não desperdice sua vida e não desperdice sua alma sem lançar sua vida e sua alma na cruz de Cristo, lançando seus pecados nela, lançando sua justiça própria nela, lançando sua culpa nela, lançando o que for que lhe afaste de Deus no Cordeiro de Deus, porque nele os nossos pecados, iniquidades, culpa e condenação foram de uma vez por todas pagos e nós fomos sarados. Ele tomou sobre si, de maneira que o sangue de Cristo é o selo do nosso perdão. O sangue de Cristo é aquilo que carimba que você é perdoado, que você é filho de Deus e que ninguém pode lhe arrebatar das suas mãos. Ele suportou a punição para que você não fosse condenado. Ele foi castigado para que não houvesse mais castigo sobre você. Ele foi oferta pelo pecado. Imagine, nós de vez em quando ofertamos aqui. O que significa dizer que Cristo é oferta pelo pecado? Significa dizer que que Jesus Cristo foi aquilo que foi oferecido a Deus para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado humano. E toda a ira de Deus caiu sobre a cruz, para que não mais precisasse cair sobre você e sobre mim, e nós fôssemos feitos filhos de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, porque o Senhor, versículo 10, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
satisfez o Senhor. Versículo 11 diz que essa oferta, Deus ficou nela satisfeito. O Senhor se agradou do sacrifício de Cristo. Nós fomos comprados com esse sacrifício. Quais os efeitos então da morte de Jesus Cristo? Os efeitos é perdão, reconciliação com Deus e sermos feitos filhos de Deus. A morte de Cristo nos dá acesso ao perdão, a morte de Cristo e o seu sacrifício nos dá acesso à reconciliação com Deus. E a morte de Cristo faz com que eu e você sejamos filhos de Deus, parte do seu corpo, ovelhas do seu rebanho, da qual, e aí eu repito mais uma vez, para que nenhum crente saia daqui hoje à noite com medo de perder a sua salvação, da qual nem eu, nem você e nenhum homem que confiou no Calvário sairá. Nenhum homem que confiou no Calvário sairá do Calvário. Satanás não pode lhe tirar das mãos de Cristo. Você não pode lhe tirar das mãos de Cristo. O inferno não pode lhe tirar das mãos de Cristo. Porque ele é maior do que Satanás, do que o inferno e maior do que o seu pecado. Confie em Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo, de que nele há redenção verdadeira, perdão verdadeiro, libertação verdadeira, vida eterna para todo sempre. Fomos reconciliados com Deus, temos perdão de Deus, fomos feitos povo de Deus. Cristo, e o versículo vai mostrar lá, acho que é o versículo 11, dizendo que ele nos justificou, vai dizer que ele intercedeu pelos transgressores. Se Cristo intercedeu por nós, irmãos, sendo nós transgressores, avalie uma vez que você é filho de Deus. O Senhor continua intercedendo por nós. 1 João, capítulo 2. Para você não dizer que é coisa da minha cabeça. 1 João, capítulo 2. Aliás, capítulo 1, a partir do versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele continua intercedendo pelos crentes, Ele continua intercedendo por aqueles que confessam e estão diante dele como filhos. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. Isso é muito mais seguro do que nossas obras. Isso é muito mais seguro do que fazer coisas boas e então conseguir o céu porque fazemos coisas boas. É muito mais seguro porque ele não pecou. Ele foi perfeito, na sua boca não tinha transgressão, não havia culpa nele. Por isso que a nossa salvação nele está segura. Qual a conclusão disso tudo? Talvez a melhor conclusão disso é que a nossa redenção e a nossa salvação, ela é completa. A obra de salvação que Deus opera na vida dos homens não é uma obra pela metade. Ele é o Deus que planejou a salvação, executou a salvação na cruz, oferece a salvação aos homens, derrama da sua graça, inclusive de fé no coração dos homens, e promete que irá ajudar os homens a perseverarem na fé até a eternidade. E quando os homens caírem, Ele tem oferecido perdão. E quando os homens estiverem tristes, Ele tem oferecido consolo. E quando os homens estiverem desesperados, Ele tem oferecido uma rocha segura em que nós temos de confiar. E quando nós estivermos angustiados, Ele consegue ser aquele
que alivia a nossa dor e o nosso fardo. De maneira, irmãos, que nós somos completos em Cristo. De forma que em Cristo nós temos completude de vida, de salvação e de redenção. Confie na obra do Calvário. Confie no seu Salvador. Não lance sua fé e sua confiança em qualquer outra coisa, senão na pessoa de Cristo. Os jovens dessa igreja, não confiem no mundo, não confiem no colega de vocês, dizendo o que é melhor para a vida de vocês. Confiem em Cristo. Ele tem vida eterna para dar para vocês. Vocês não têm noção ainda do que é vida eterna, não. Mas vocês podem ter uma noção, ainda hoje, do que é vida eterna, de você descansar sua cabeça no travesseiro, sabendo que você está dormindo nos braços do seu Senhor. Um Deus presente, real, que quando você clama, Ele fala com você. Não se esqueça dessas coisas. A eternidade sem Deus não é uma brincadeira. A eternidade sem Deus não é algo com o qual nós podemos simplesmente achar que é qualquer coisa, mas a nossa alma é aquilo que nós temos de mais valioso, e o melhor lugar para nós guardarmos ela é nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos conduza a olhar para a cruz com fé, convicção e segurança. Amém? Vamos ficar de pé.